Segunda ferramenta, priorize proteína e fibra. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que você vai ficar mais satisfeito depois que você terminar de comer? Essa opção aqui ou essa opção aqui? Veja que a segunda opção, ela tem uma quantidade pelo menos 3 vezes maior do que a primeira. Mas sabe qual que é a curiosidade? A quantidade calórica, né? A quantidade de energia fornecida é exatamente a mesma. Pois é. O fato é que proteína e fibra têm pouca densidade calórica, mas tem pouca densidade energética, mas tem muita oferta nutricional. Consequência, vai fazer com que a gente fique mais saciado por mais tempo e a qualidade da nossa alimentação vai dar um salto absurdo, certo? Vamos para outra ponta? Quanto mais pobre em proteína e fibra for o meu alimento, mais o que ele vai ter? Gordura e carboidrato. São alimentos de altíssima densidade calórica, energética, né? E só que concentrado em pouca quantidade alimentar. Então, não vai nos saciar, seja pela quantidade de calorias, para que a gente chegue numa saciedade satisfatória, né? A gente acaba tendo que consumir até muito mais, uma quantidade muito maior. Então veja que se torna a quantidade de calorias que a gente vai ingerir é quase que infinita, né? Segundo, que os alimentos, né, que são de alta densidade energética, né, ou seja, processados, ultraprocessados, pizzas, doces, sonhos, né, coisas açucaradas de maneira geral, né, oferecem muita caloria em pouca quantidade. O que vai fazer? A gente vai ficar com fome em pouco tempo, né? A gente, mesmo tendo oferecido muita caloria, mas eu não ofereci saciedade. Então, os alimentos que contêm também uma alta densidade energética, que são os ultraprocessados, foram designados, foram projetados, foram criados para não nos saciarem. E, pelo contrário, para criar um ciclo vicioso de dopamina, né? Vai nos causar uma descarga de dopamina, né? Quando a gente come um doce, quando a gente come alguma coisa muito engordurada, como frituras, por exemplo, né? Ou doces de maneira geral, a gente tem uma descarga de dopamina, que é um neurotransmissor que está relacionado à sensação de prazer. Então, isso gera compulsividade, porque aquele prazer acaba momentaneamente e eu já tenho um gatilho mental para que eu tenha uma nova descarga de dopamina. É quase que um vício e isso gera compulsão. Eles foram feitos para isso, né? Os alimentos ultraprocessados foram feitos para que a gente não ficasse saciado e comesse aos montes, certo? Por isso é que como é que a gente quebra esse ciclo vicioso? É justamente colocando mais proteína e mais fibra no nosso cardápio em todas as refeições. O máximo que a gente conseguir. O que você consome, né, em uma pouca quantidade de comida, né, é uma comida ultraprocessada, né, digamos assim, uma fritura, um doce que você consome, é muito, mas muito difícil você bater a mesma quantidade calórica consumindo proteína, por exemplo. Você pode exagerar na proteína que ela não vai conseguir ter uma alta ingestão de calorias, certo? Obviamente que se a gente exagerar, vai trazer outras consequências. E aqui a recomendação é muito clara. Eu estou falando para pessoas que não possuem nenhum tipo de problema renal crônico, certo? Pessoas com problemas renais precisam de uma orientação nutricional específica para isso,
tratado com uma nutricionista. O que eu estou tratando aqui são recomendações generalizadas, mas que são muito eficientes para as pessoas que não possuem nenhum tipo de doença renal, certo? Por isso, alimentos ultraprocessados vão fazer com que a gente sinta mais fome mais frequentemente e gerem mais compulsividade alimentar. Quanto mais fibra e proteína eu tiver na minha alimentação, eu vou... Primeiro porque é uma quantidade maior de alimento que eu posso comer, até 3 vezes mais do que um alimento de alta densidade calórica, né? Então, eu vou diminuir a oferta calórica, vou aumentar a oferta nutricional, a capacidade nutritiva do meu alimento aumenta, e assim eu acabo ingerindo menos calorias. Qual que é a recomendação? No mínimo, o seu prato, no mínimo, tem que ter 50% dele tem que ter fibra e proteína, certo? Então, os outros 50% você pode compor com uma parte pode ser uma fonte de carboidrato, né? De preferência integral, né? Junto pode ter ali ou até alguma coisa que você goste, né? Que você tenha aquele prazer na tua comida, né? Tipo, é uma fritura, tudo bem, coloca lá, mas deixe inegociável pelo menos 50% do teu prato, do que você vai colocar lá, tem que ser de proteína e fibra, né? Pode ser mais? Pode. Pode ser só proteína e fibra? Também pode, né? Não tem problema. Mas a ideia aqui é que não haja exatamente restrições. Tudo pode ser permitido desde que você respeite esses pilares, esses princípios. Então não tem erro. Você vai acabar melhorando o padrão da tua alimentação, mesmo que você acabe tendo alguns alimentos ali no teu prato que tem uma densidade calórica maior. Porém, quando você respeita essa margem de pelo menos 50%, então significa você vai ficar saciado mais e você vai acabar não repetindo, né? Ou se você repete, né, você vai repetir com as coisas certas, entende? Então, ou seja, se você vai repetir a proteína, é muito melhor do que você repetir a fritura, né? Mas, de maneira geral, você acaba tendo maior saciedade. Essa saciedade ela é duradoura, né? E você acaba trazendo, sem dúvida nenhuma, uma quantidade muito menor de calorias para dentro do teu corpo. Combinado? Então, essa é a segunda ferramenta. Considere ela como um pilar, a fundação da tua alimentação. Algumas dicas são válidas aqui para que você, em alguns momentos de correria, né, em que eu não tenho muito tempo para preparar os alimentos, então algumas coisas são válidas, mas eu recomendo fortemente que não caia sempre na praticidade de repetir as mesmas coisas em todas as refeições. Porque isso, eu diria que foge um pouco da realidade, a gente acaba entrando muito no âmbito da dieta, estou fazendo dieta. E não, o meu propósito aqui é fazer com que em todo e qualquer momento você consiga se alimentar adequadamente, né? Por isso, mais um recurso que é sim efetivo, e eu recomendo que ele seja feito apenas uma vez das 3 refeições, por exemplo, que você for fazer, pegue apenas uma delas para aplicar isso, né? Que é você fazer o uso de suplemento proteico, certo? Então, se você, por exemplo, no café da manhã, usualmente costuma estar um pouco mais presente no teu ambiente familiar, né? O pão, né? E não tem muita fonte nem de fibra e nem de proteína. Usualmente, né? Acaba sendo uma quantidade maior de carboidratos refinados. Então, tomar um whey protein de manhã, né, um copo, uma caneca, né, de whey protein de manhã nas doses recomendadas para o teu peso, acaba sendo muito bem-vindo para você ingerir antes
de consumir algum tipo de carboidrato, certo? Principalmente se for um sanduíche que às vezes você põe alguma salada, você põe alguma coisa ali junto, né? E tudo bem. Mas antes você pode ingerir a proteína. Isso vai fazer muita diferença no pico glicêmico que você vai ter no período da manhã, né? Mas é um recurso, é uma facilidade. Você pode inclusive substituir uma refeição inteira pelo whey protein, certo? Outras opções de proteína, né, que são muito bem-vindas, são as proteínas veganas, né, que é a proteína de soja isolada, certo? Por mais que a gente ouve por aí de alguns autores que a soja ela é transgênica, não sei o que, olha, não existe proteína vegetal melhor do que a soja. Então a proteína vegetal isolada, né, de soja isolada, ela por ter uma concentração maior proteica e ter pouquíssimo ou uma quantidade irrisória de carboidrato, acaba sendo muito bem recomendada, certo? O whey protein, da mesma forma, o ideal é que seja o isolado também. O sabor fica da tua preferência, certo? Mas também existem outras opções. Tem a proteína de ervilha, muitas vezes tem um mix de proteína de arroz e proteína de ervilha, mas a mais completa mesmo ainda é a de soja, por incrível que pareça. Certo? Mas esse é um adendo, são facilidades. Se você vai sair, você vai comer fora, veja que a ideia aqui é que não te eximir de, né, não te privar de você sair, de você consumir alguma coisa que seja mais calórica, mas que em todo momento, a qualquer momento, se você vai comer em casa, se você vai sair, você pode aplicar. Por exemplo, se você for sair, vai comer fora, pede uma salada antes, né? Às vezes existem opções de salada, inclusive, que tem proteína junto, que tem tofu, que tem ovo junto, que pode ter nuts juntos, né? Então, né, castanha, amendoim, enfim. Mas ou pede uma porção extra, né, de ovo, por exemplo, né, ou de alguma fonte de proteína, antes de efetivamente você pegar o prato que você vai escolher. Porque às vezes no restaurante você não tem no cardápio essa sequência bem certinha, né? Poxa, pelo menos ali 50% é fibra e proteína. Então, no prato em si que a gente vai solicitar, a não ser que seja num buffet livre, tudo bem. Daí eu consigo colocar, né? Mas se é à la carte, nem sempre. Por isso, normalmente eu peço uma porção extra de legumes e de proteína, né? No caso, pode ser um ovo, alguma coisa assim, que me ajuda a compor essa questão da alimentação. E daí, quando eu tenho a opção de pedir à la carte, eu acabo até pedindo não a porção inteira, normalmente meia porção, porque eu sei que aquilo vai me saciar, certo? Então, essa é a segunda ferramenta e que você faça bom uso dela, porque ela é a fundação da tua alimentação daqui para frente. A gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso mais para frente. Tudo bem? Fico por aqui e até mais.